Olá, Mário! Bom dia! O meu PT, o diabo em pessoa. Estava agora a dizer, estive a preparar isto, era para não preparar nada, porque eu não gosto muito de preparar, tipo, vamos falando, mas às vezes é fixe ter aqui uns tópicos porque depois posso-me perder. Mas no fundo, o que eu quero com este episódio, amigos, é, eu no treino eu quero falar contigo e tu não me deixas, tu dizes agacha, mas eu quero é conversar um bocadinho da minha vida, e tu não me das conversa. Então eu pensei, vou convidá-la para o pod. É isso. Pronto, Eu então digo tenho aqui... para falarmos é beber café. Depois, sim, mas depois Isso. não temos tempo, Mário. Pronto, aqui duas coisas breves, quer dizer, alonga-te se quiseres. Só até chegarmos aqui agora, depois das perguntas de treinos e merdas, o percurso. Foste para desporto porque é motricidade humana, não é? O que é que foi? Desporto e depois um bocadinho ao que tu estás a fazer agora da osteopatia, que isso eu acho... Não é que o desporto não seja, mas isso já acho que é muito mais interessante, porque Ok. é muito complexo. Boa, antes de mais obrigado pelo convite, Nada, pelo Mário. café. Adoro. Desporto. Na altura eu gostava muito de praticar desporto e entramos no secundário e o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? E pensei, ok, gosto de desporto, gostava de veterinária na altura também, Sim. gostava muito de animais, mas depois percebi que estudar não era muito comigo naquela fase. Depois gostei, Pois é, comecei sim. a estudar e tinha três opções. Por ser professor não queria ser de educação física, não me apetecia tipo, estar nas escolas e ter que formar, olhava um bocadinho para o trabalho. Depois havia a parte do treino esportivo, ser treinador de futebol. O meu irmão já era treinador de futebol. Okay. Eu assim, não quero ser igual a ele. Ok. Quero potenciar o quê? Desporto, temos ginásio, temos parte de saúde e bem-estar. Então fui para o ginásio, tinha três opções, eu entrei em Rio Maior. Não entrei na FMH na altura, mas depois decidi, juntamente com os meus pais, ficar pela lusófona e não me arrependo de nada. Que é boa. Porque, sim, é muito boa em termos de aulas de grupo, toda essa área foi muito positivo. E depois comecei-me a apaixonar todos os dias por saber mais sobre aquela área. Já treinava antes, Já treinavas? desde os 16 anos, mais ou menos, andava num ginásio e foi interessante. Mas é muito cedo para se decidir o que é que se quer ser, não é? Aos 16 anos. Sim, aos 16 anos, Não é? 16, 17, 16, sim. 17. É muito cedo e na altura também era DJ e Eras? sim, tinha o curso de produção musical já Ok. e DJ aos 16 anos, já tocava em bares. Ator, pá, Mário, tu. Sim, também fazia teatro na altura. Espetacular. Nadava, gostava muito de nadar. Ok. Deixei ali também aos 14, 15 anos porque já não tinha competição interna para isso, ou seja, já não me sentia desafiado a nadar mais e daí ter desistido, mas continuo a adorar nadar. E quando decidi a parte do desporto, senti que era uma coisa que fazia-me sentido. E querias vir para ginásio? Sim. Aulas, isso acho que É está um ligado, saúde e bem-estar de pessoas, É não é? isso. Tipo... Ajudar as pessoas a ser mais saudáveis e continuar a ser a mesma missão. Daqui a 10 anos eu quero encontrar uma falda, Eu tenho perguntas para te fazer sobre isso, sim. e quero-te ver melhor do que estavas. Ok. Não quando eu te encontrei, ainda melhor, porque temos um potencial gigante para melhorarmos no E nosso tu corpo. continuas a sentir isso ao fim de não sei quantos anos de trabalho ou tipo já te estás um bocado a cagar? Nunca vais dizer que te estás a cagar, Não. mas tu continuas mesmo a sentir isto, Consegui- isso, de as consegui- pessoas melhorarem. Yeah. Consigo olhar para o exercício como algo que está a ajudar na saúde da pessoa. Aliás, às vezes chateio-me um bocado com a minha mulher, que até digo a ela, não comas isso porque isso faz mal à tua saúde. Ou seja, só penso na saúde. Não nem é penso... por o engordar e emagrecer, é saúde. É isso, saúde. É a base saúde. de... Aquilo que está a passar internamente, as reações dentro do nosso corpo. Yeah. São um bocado chatas, não é? Tipo, Não. Tu às vezes dizes coisas que eu não quero ouvir e que as pessoas não querem ouvir. Mas eu acho que não há certo nem errado, mas eu acho que isso está certo, percebes? Se há certo é um bocado por aí, que é pá, Mário, posso tomar não é que merdas para emagrecer, chá verde, não, aposto em comer se calhar, não é? Tipo, olha, come merdas com canela, com gengibre, que te vai dar o mesmo efeito de, não é? Sim, Os termogénicos, não é? Pela saúde, para promoveres a saúde. E isso está certo, as pessoas, eu em particular, não gosto de ouvir. Porque as pessoas querem coisas imediatas, eu quero um comprimido para eu ficar seca, Claro. percebes? um dos tópicos das funções de um técnico de exercício físico é a luta contra a dopagem.
quanto mais nós evitarmos a suplementação, melhor estamos a fazer à saúde. Porque com a alimentação vamos buscar... Sim, até determinado nível. Depois a partir daí já temos que utilizar a suplementação. Pronto, desporto, ginásio, lindo. Mestrado fizeste, não? Fiz mestrado logo. Comecei a trabalhar no Cabrias, estagiei cá, comecei logo a trabalhar e ingressei logo para mestrado. Ao mesmo tempo que trabalhava, era sexta e sábado de mestrado. E disse assim, quero já fechar este capítulo. E foi interessante. E agora, não sei quantos anos depois da licenciatura, alguns? 7 ou 8. Porquê? Tu já não tens tempo. Antes disso ainda fiz outros cursos. Outros cursos. Antes disso ainda fui para um exercício da XS, treino em Master de Força, ou seja, pensar em um treino de força virado para a saúde, e ainda foi uma coisa que, ou seja, o treino de força pensado na saúde das articulações e não pensando na saúde da performance. Respeitar o indivíduo como um todo, isso é o mais importante. Senti que no exercício tinha dificuldades eu já conseguia adaptar os exercícios às pessoas, construir exercícios para as pessoas específicos, se ela tem um problema de joelho, se tem um problema de ombro, tornozelo, coluna, mas sabia que não conseguia melhorar a dor da pessoa. E a dor que eu melhorava em termos muscular era um processo que demorava se calhar às vezes 5 a 6 meses, ou 3 meses, depende do caso. E as pessoas precisam de sair naquele momento sem dor. Não querem ter dor de costas, não querem ter dor de joelhos, aquilo incomoda-me. E então necessitei que, já tinha feito 2 ou 3 consultas de osteopatia, também como tive uma lombalgia na altura, que são causas inespecíficas, ou seja, não há muitas causas sobre isso. E depois diz assim, não, tenho que estudar, tenho que ir à procura de mais. Porquê? Para num processo de treino ser fácil adaptar o treino à pessoa. E a osteopatia foi mesmo por causa disso. E em que é que isso te ajuda agora quando dás os treinos? A ter uma análise melhor de um sistema, ou seja, eu sabia que havia algo para além da parte muscular, nós damos isso muito em fisiologia, mas havia algo como os próprios órgãos têm determinada mobilidade e os nervos inserem-se em determinados ossos dos órgãos, ou seja, um fígado insere-se em determinada zona, vai ter mais ou menos ao ombro direito. Então uma dor no ombro direito pode vir de uma falta de mobilidade do fígado. A pessoa pode ter comido mal durante o fim de semana, ter sobrecarregado através de álcool, proteína, através de suplementação, e isso faz com que o fígado tenha alguma alteração da sua própria mobilidade. Ou uma gravidez, houve muitas alterações internas numa mulher, e isso faz com que ao facto, por exemplo, de ser uma cesariana, mexa muito nas componentes nervosas e ali há algumas coisas da pele que faz com que haja restrições nos tecidos. Se há restrições na pele, há restrições no resto. Mas como é que tu, imagina, com a osteopatia, que é massagem, não é? Não é só. Não é só. Mas como é que tu vais chegar ao meu fígado para me aliviares as costas? Numa sessão Há determinados caminhos, ou seja, as perguntas iniciais, numa fase inicial, são muito importantes para tu perceberes o que é que se passa com aquele indivíduo. Tens 2 caminhos principais. Seguir as determinadas coisas, mas quando chegas a determinados raciocínios sobre a anatomia do corpo, basicamente, mas quando chegas a um ponto pode haver questões psicossomáticas. Ou seja, há estudos que falam sobre traumas na infância que causam tensões no passado. Um acidente de carro há 10 anos pode ser uma consequência daquela dor naquele momento. Como é que isso se cura, Mário? Isso é muito lixado. Sim, é um raciocínio difícil. Mas é o corpo que cura. Nós basicamente procuramos o quê? A disfunção. E temos de pensar que há 2 causas. Uma causa primária, que é onde realmente se passou alguma coisa, e uma causa secundária, que é onde tu tens a dor. Uma dor numa determinada zona pode vir, não necessariamente, mas pode vir de outra estrutura. E temos que ir a essa estrutura, através de raciocínio. Tu também acreditas, por exemplo, que os cancros também têm a ver com isso? Há muita gente que diz isso. Não só, mas que pessoas se calhar muito ansiosas, que atraem muitas coisas. Sim, o stress é uma coisa que potencia, aumenta, a falta de exercício potencia, uma má nutrição potencia, há fatores genéticos, mas também há fatores do nosso dia-a-dia. Mas é um tema... Sim, não é... Sim, não vamos por aí, não quero ir por aí. Mas há muita gente que diz isso, que, sei lá, que
pessoas às vezes que sofrem muito ou têm um trauma, que são muito nervosas, muito ansiosas, desenvolvem doenças que não é só fisiologia, que é mais do que isso, não é? O que tu estás agora a dizer do psicossomático. Fibromialgia, não há causa sobre a fibromialgia, acontece em mais senhoras que tiveram episódios emocionais durante a sua fase de vida, durante o seu crescimento, tiveram traumas, separações, mortes de E familiares. essa doença é muito ingrata, não é? Porque associamos a essa doença pessoas que não querem fazer nada, não é? Tipo Sim. Há muita dor sobre a fibromialgia. E acontece em senhoras que são mais emocionais, de certa forma. Psicossomático, não é? Sim. Ainda há muito para estudar, se calhar. Sim. É uma área ainda cinzenta, mas alguns estudos já falam sobre questões psicossomáticas. Há um livro muito interessante que fala sobre porque é que as zebras não têm úlceras. E fala exatamente por causa do stress. O stress e a ansiedade que são... não é? Anos de 2020 e daqui o cortisol, influenciado por isso, o cortisol é associado à insulina. A insulina é... Falta de descanso, dormir pouco, não é? Dormir pouco é... Essa merda mata-nos, não é? Sim. Dormir pouco, abaixo de 5 horas sim, mata-nos. O ritmo de vida, o stress, não é? Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Isso causa doenças, não causa? Os telemóveis, os telemóveis, contra mim fala, ou seja, a necessidade que temos sim. sobre o contacto, sobre o estímulo, sobre a parte visual, sobre a parte auditiva. O nosso cérebro quer captar a todo momento momentos. Não conseguimos jantar sem ter uma televisão ligada, às vezes são coisas importantes. Andamos sempre a correr atrás de alguma coisa que eu também não sei o que é. Mas é qualquer coisa, não é? Andamos aqui todos... E só quando temos uma dor, uma queixa, é que nós paramos para pensar o que é que se está a passar. Só quando estamos lá em baixo. Isso é um problema. E agora estás a acabar o curso de osteopatia? Não. Estou a acabar uma especialização. Se eu quiser ter a cédula mesmo, tenho que ir para a licenciatura, que é uma coisa fixe. Ou seja, está-me a dar créditos. E acho que é importante, já que estamos a trabalhar com saúde, não pode dar um cartucho de um dia para o outro. E o curso é quanto tempo? A licenciatura são 4 anos. Eu já fiz 1 ano e meio de créditos, basicamente. Mas vamos ver. Agora vamos ver como é que vai ser. Vais-me tirar as dores das costas, Mário, és tu. Agora, coisas que eu quero falar nos treinos e tu me das conversa que é... Bora! Como ter... Não, isto é a gozar. Era como ter o segredo para... Quero o rabo da Rita Pereira, que é assim o melhor rabo de Portugal, e não me digam que não. É redondo, dá vontade de ir lá fazer assim. E os abdominais da patrocínio. Ok. E isto tem pano para mangas, porque nós vemos as pessoas também muito na internet. Quero ser como ela. Sabemos lá nós a vida delas, dessa malta, não é? O Ivan está-me sempre a dizer: tu andas à procura do que tu vês na net. Não ando. Mas é assim, se eu puder ter o rabo da Rita Pereira, eu vou ser mais feliz, tenho a certeza. Pronto. Erros básicos que as pessoas cometem quando querem emagrecer. O básico para as pessoas, tipo, nada muito complexo, mas como se estivéssemos a falar nós os dois. Erros básicos de quem quer emagrecer. Associado a isso, medo de hidratos, os hidratos engordam, então não engordam. Com calma. Com calma. Uma coisa de cada vez. Então vá. Vamos juntar à Rita Pereira a falta das dificuldades de emagrecer. Não sigo a Rita Pereira, nem... Não, eu também não sigo, mas fico nervosa quando vejo aquele rabo, porque, sério, é um rabão. Então, basicamente, e importante, consistência. É o princípio mais importante do treino. Pois é. Consistência. Seres consistente durante não todas as semanas. 3 vezes no mês. Sim, pelo menos vir 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes. Tens de cumprir 120 a 150 minutos de atividade moderada intensa. Essas são... Eu às vezes não gosto muito de olhar guidelines, mas às vezes esquecemos que há guidelines importantes, que é atividade física. Estou dentro das guidelines fisicamente ativo ou não? 120 a 150 minutos de atividade moderada intensa, de cardio. 2 treinos de força por semana. São os guidelines necessários. Ok. O treino de força, em tudo o que fores ver, é a base de tudo. É a base de tudo. É quase como a água. Tu tens de beber água e depois tudo o resto podes comer aquilo que quiseres. Proteína, hidratos, não sei o quê. E há várias dietas. E o treino de força é a tua água do treino. Tem que estar lá sempre. E depois, podes juntar pádel, podes juntar a corrida, podes juntar a natação, um desporto, a competição, a giro, a dança, a luta, a meditação, o yoga, o pilates... Todas as áreas, mas o treino de força tem que ser a base. É aí que vais conseguir estímulos necessários para um complexo que é o corpo. Para um sistema que é o corpo. Depois juntas
agregas a proteína, que é o yoga, os hidratos de hidratos carbono, sim. que é a corrida, e isso tudo vai ser importante de incluir na questão do treino. Então, todos os estudos indicam por exemplo, um treino de força por semana aumentas a tua força geral. Podes não melhorar a tua perda de peso, mas só para manteres a questão da força do corpo, basta só um treino de força por semana. Ok. Hipertrofia, que é aumento de massa muscular, já precisas de um bocadinho mais de estímulo. Precisas mais carga? Sim, precisas mais. Precisas, pelo menos, por exemplo, há estudos que dizem que precisas de 7 séries de um determinado músculo com algum determinado esforço. Isso depois é algum determinado esforço. Não sabemos quantificar bem isso. Como é que quantificamos isso? Progredindo na carga, progredindo na intensidade. Todas as semanas aumentar um bocadinho de carga. Quando eu te digo, vamos pôr mais 1,5, mais 2,5, step by step vamos chegar lá. E acho que é isso que as pessoas esquecem um bocadinho, que é ser consistentes e progredir. E quando eu digo progredir não precisamos estar o ano todo a aumentar cargas. Às vezes até te digo, ok, 3 semanas intensa, a 4ª semana reduzimos a intensidade. Porque o nosso corpo vai precisar disso. Depois até arranca a seguir a isso, não é? E exatamente, na 5ª semana de treino já disparamos. E depois, um grande erro que às vezes cheguei a cometer, mesmo com os meus alunos, estamos sempre a mudar os exercícios. Não faz sentido. Durante 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, até 12 semanas, deves manter aqueles exercícios e progredir naqueles exercícios. Porque senão não vais sentir melhorias. Sim. Pois, porque senão às tantas já há 2 meses que não fazes aquele exercício, não vais conseguir. Exatamente. Tu quando vais correr, o que é que acontece? Estás a correr, vais melhorando a tua corrida. Sim. Vais correr mais, vais fazendo sprints, vais correndo longa duração, curta duração, mas estás sempre a correr. E porquê é que não fazemos isso no treino de força? Porquê é que não gastamos todos os treinos? Outro erro das pessoas é dividir os músculos quando às vezes só vem treinar 2 vezes por semana, 3 vezes. Dividir tipo um dia superior. Porquê? Porque a ideia é criar mais inflamação durante uma semana. Se vais treinar segunda e quinta, porque não fazes o corpo inteiro na segunda e o corpo inteiro na quinta? Naquela semana. Se na semana seguinte já vais treinar 3 vezes, 4 vezes, já faz sentido. Parte de baixo, parte de cima, parte da frente do corpo. Empurrar, não sei o quê. Empurrar, puxar. Há várias formas de dividir. E porquê que explica, não é para burros, mas de uma forma simples, que é este o preconceito, e eu acho que a malta que corre dispensa o reforço, porque gosta de corrida. Acho eu, pelo menos a maior parte das pessoas com quem eu falo é isso. Quem corre não adora vir para o ginásio, mas tem de vir. Porquê que é o reforço e é o treino de força que nos molda o corpo e que nos faz queimar mais calorias ao fim do dia e que nos põe secos se no relógio estão lá poucas calorias? Bem... Porque há este preconceito, não há? Na ótica das calorias, temos sempre que olhar não para aquela sessão daquele tempo que tiveste a fazer atividade física, mas também para aquilo que estás a consumir após a atividade física. Isso é um ponto. Mas porquê é que tu dizes? Estás a treinar aqui às 11, às 6 da tarde vais estar a queimar. O que é que acontece no organismo? Antigamente falava-se muito sobre o EPOC, que era o consumo de oxigênio após exercício, ou seja, depois do treino o teu corpo ainda está a metabolizar o oxigênio no músculo e a glucogênio, fazer esses processos fisiológicos para estar a gastar energia, para repor. Porque a ideia do treino, quando é que tu aumentas o músculo? Inflamando. Sim. E o treino de força inflama. Então, a ideia é tu destruís o músculo, basicamente é destruís as fibras, para elas serem construídas, para ele sentir uma sobrecarga, um estímulo. Então, na corrida, muitas vezes isso acaba por não acontecer a médio e longo prazo. Num curto espaço de tempo acontece. E se calhar, se uma pessoa tiver a correr sempre 3 km e for fazer 5 km, vai destruir fibras. Aliás, até dizemos que perdemos músculo. Depois tem a ver com a conjugação da alimentação. Após essa sessão, após esse dia, após a semana, esses conjuntos, essa soma de fatores são importantes. No dia a seguir, o que é importante? Também descansar, também é importante descansar. Ou dormir bem naquela noite. Para quê? Para repor os níveis inflamatórios. O nosso corpo tem que produzir proteínas anti-inflamatórias para ajudar a recuperar. E quando questionas sobre a diferença do treino de força versus a corrida é espetacular. Nós fomos feitos para ir correr. Eu gosto de correr.
mas temos outros músculos estimulados no treino de força. Nós não temos tanta rotação completa da coluna em relação a esta rotação. Nós não temos tanta flexão da coluna e extensão da coluna numa corrida. Temos aquele padrão de movimento. Se nós somos um conjunto de músculos, porquê é que só estamos a trabalhar determinados músculos? Também digo que na corrida há um único músculo nesta zona que ativa só na corrida. Ok. Há algum estudo que fala sobre isso. E o treino de força ajuda muito para quem quer correr, não é? Sim. Faz toda a diferença. Ajuda a prevenir lesões. Sim, ajuda a prevenir lesões, porque a ideia do treino, às vezes, nós pensamos que o treino é só para aumentar a massa muscular. E só o treino de força, com cargas baixas, ajuda-nos, por exemplo, a aumentar a nossa flexibilidade. Ou seja, se eu pegar numa carga que estou habituado a fazer spin, deitado de barriga para cima e ver até cá abaixo, eu vou estar a alongar ativamente os meus músculos. Isso vai-me ajudar também neste padrão. Ok. E até estarmos direitos, não é? Isso. Porque o treino de força também vai ser muita anteriorização do centro de gravidade para a frente. Então é importante corrigirmos essas coisas. Senão também os atletas não corriam, os jogadores de futebol não faziam treino de força. É tão simples quanto isso. Então tem que haver esse equilíbrio. Mas abdominais é treino de força, não é corrida. Não é? Corrida chupa-nos. Chupa-nos. Não abdominais, é? O aparecimento da zona abdominal tem a ver com a alimentação. Eu tinha isto aqui escrito, até vou já à pergunta. Mas abdominais definidos, não há engano, é comida, não é? É comida. 90%. E é aumento de carga, é aumento de consistência, é aumentar a carga nos exercícios que utilizem mais músculos. Peso morto, elevações, agachamento. Estimulares isso e só depois fazes um trabalho complementar. Então, aquela pessoa que só faz 2 treinos por semana e que perde 15 minutos do seu treino só a trabalhar abdominal. Mais vale trabalhar os outros exercícios, complementares, os exercícios que exigem mais músculos, movimentos mais olímpicos, com barra, completos, alguma coisa que seja mais global e só depois incluir o trabalho abdominal específico no final do treino. Porque tu dás-me sempre a entender isto, que podíamos fazer abdominais, mas de vez em quando e não é muitos, porque não é isso que te vai fazer abdominais. Exatamente. Isso é muito engraçado. E tu sabes isso? Tu sentiste isso? Eu senti isso e eu sei, mas há coisas que as pessoas, e eu neste caso, temos de ir desconstruindo, que é, eu tenho de vir ao ginásio, é importante para as lesões, eu tenho que pensar nisto, porque senão eu só quero correr, não é? Estar a fazer reforço e estar a treinar com o Mário vai-me pôr a boa zona, não é só correr, mas não acho nada, porque eu não acho nada, se não parar para pensar, estás a ver? Quero correr, porque pronto, me sinto forte, me sinto a maior delas todas, vejo as calorias, é um conjunto de coisas que aqui eu ainda estou a aprender a gostar. Cada vez gosto mais, mas é difícil. Sim. Porque é mais parado, não é? Esse é o grande problema das pessoas e é por isso que às vezes não gostam de treinar, porque não se sentem estimuladas a fazer aqueles determinados movimentos. Mas dentro do treino de força temos tanta coisa. Treino em circuitos, treino de HIIT, treino de força de uma forma que combinas um exercício com o outro, treino de força em que só fazes aquele exercício, treino de força em que estás a combinar 3 exercícios, treino de força em que já estás a progredir para coisas com agachamento, com press. Então torna-se mais fun e podes pôr algumas metodologias associadas ao crossfit que têm um estímulo. Eu quero fazer durante aqueles 20 minutos aquelas repetições. Então já tenho um objetivo. Há muitas pessoas que funcionam no dia a dia, por exemplo, com objetivos. Sim. E então temos de trazer... Tu vês ali a luz ao fundo do túnel, estás a trabalhar para alguma coisa. Temos de trazer isso para o treino. Se não trouxermos isso para o treino, o nosso cérebro não sabe o que está a fazer. Tu adaptas os treinos às várias pessoas. Sem também... dúvida, isso tem que ser. Trabalheira. E tu fazes os treinos antes? Ou tu olhas e decides? Depende. Imagina, tenho 75% dos meus alunos, eu tenho que fazer os treinos antes, porque já são autónomos, já mesmo que só pense que quer construir determinada missão naquele treino, objetivo naquele treino, mas tenho 15 a 20% dos meus alunos que têm muitas variações de energia. Então, por mais que eu prescreva aquilo, por exemplo, tenho pessoas com algumas patologias inflamatórias, artrite reumatoide, algumas questões mais variáveis, que fazem com que eu vá para um treino com uma folha branca. E eu trabalho com aquilo que a pessoa tem naquele dia. E isso é o mais importante, é adaptar o treino à pessoa. Depois, vieste com uma dor, eu tenho que adaptar o exercício. Pois, ou até tu podes ter pensado uma coisa e eu ou outra pessoa chegar ao pé e hoje dói-me aqui, não é? Ou dói-me o joelho e tu até tinhas pensado em perna e se calhar
vais mudar aquilo tudo na altura, Sim, não é? sim, tem que Ou ser. adaptar, não é? Adaptar. Se a pessoa for muito peguinhas, temos de trabalhar. Estou a brincar. Ficaram umas perguntas pelo meio. Erros básicos Hidratos que as de pessoas carbono. cometem quando querem emagrecer. Já falaste sobre isso. Ok. É consistência, é comer bem, treino de força, não é só Isso. cardio antes ou depois do treino de força. Então, depende. Se tens um objetivo de corrida, Ok. se tens um objetivo competitivo e só tens dois... Por exemplo, uma pessoa que só vem, não corre separadamente fora dos treinos de força, quer correr os seus 5 km, então deve fazer o cardio no início e depois fazer o treino de força. Ok. Se não tem esse objetivo, aquece 5 a 10 minutos, não precisa ser cardio, pode ser exercícios de mobilidade e depois faz o treino de força e depois inclui o cardio no final. Ok. Ok? O cardio, chamamos-lhe cardio, para mim é cardio entre aspas, porque nós trabalhamos o coordenação no treino de força. Nós trabalhamos em circuito, trabalhamos o cardio. Ok. Ok? Sim. Então pensamos que o cardio é ali algo mais estimulante que a pessoa consiga fazer sozinho também. Ok. Pois nós associamos na gíria, não é? O cardio é tipo ir andar de bicicleta ou ir correr, não é? Isso. E não o treino é de só força isso. é cardio também. Pois. Se for feito em circuito, por exemplo, se for feito IT. Medo de hidratos, tenho só de dizer isto. Se calhar está um bocado de barulho, mas andam aí. Podemos fechar a porta? Podemos. É isso. Podemos fechar a porta. Não sei como é que se isto faz eco, se não faz. Espetáculo. É isso. É a senhora que anda aqui a dar um jeito. E eu queria me levantar. Mas pronto, medo dos hidratos. Engordam ou não engordam? Epá, acho que vamos deixar isso para o nutricionista. Mas não é preciso ter medo dos hidratos se tivermos uma vida equilibrada, não é? E Sim. ativa, não engordam. É assim, eu estudei nutrição também, no mestrado em licenciatura, vou falar aquilo, espero não falar nenhuma barbaridade, também vi alguns estudos sobre isso, mas a ideia é tu pensares ao longo do dia, saberes a quantidade de macronutrientes que tivestes, ok? Quantos hidratos eu tive, quanta proteína, de forma geral, isso podes fazer 1 ou 2 dias, fazer os cálculos. Para ter uma ideia. E teres uma ideia. Agora, se acabares de jantar às 7 da noite e fores dormir às 11 da noite, pá, tranquilo, porque não comer hidratos de carbono, das quais lentes, arroz, eu acho que não é esse o problema das pessoas. Não é, pois não. O problema está no resto. Sim. Está nos doces, nos salgados, no álcool. Na vida sedentária. Isso Sim. mesmo, isso Sim, mesmo. sim. Depois não comer tantos alimentos crus à noite, que demoram mais no Ok. processo digestivo. Ok. Ou seja, as saladas que as pessoas pensam que à noite é fixe, É? não é uma coisa muito positiva. Ok. Prota sempre Isso. em todas as refeições. Uma sopinha à noite com o vinho, com uma mozzarelazinha. Isso mesmo. Ok. Mas a ideia, podes ter os hidratos, mas comer sopa junta sempre a proteína. Isso é essencial. É só multiplicares pelo mínimo, se treinares, 1.2 gramas versus o teu peso. Isso é a quantidade de proteína que tens que comer. Okay? Imaginando uma lata de atum, tem 22 gramas de proteína. Se pesares, necessitas quantas latas de atum? 4 latas de atum, por exemplo, consoante o teu peso. E faz as contas, uma ao pequeno almoço, outra ao meio da manhã, ao almoço, ao E lanche, já dá para ter uma e ao ideia. jantar. Yeah. E Sim. tens as diferenças. Yeah. Porque a proteína ajuda a saciar e a perder peso. E aumentar a massa muscular. Pois. E é isto que nós queremos. Isso. É isso que nós queremos, Mário. Isto é assim. Há muitas a importância variáveis. da proteína. A importância da proteína, já disseste. E. Não quero dizer prósis, mas vou dizer. Veio aí uma moda com a prósis, não é? Aqui há uns anos, de pré-treino, pós-treino, e vemos toda a gente a beber batidos. Agora, se calhar, já nem tanto, mas há uns, sei lá, há uns 5 anos, não era? Já havia antes na competição. O problema é que nós Ok. estamos a pegar tudo da competição e pensamos que nós somos atletas. Pronto, e é isso que. Fala-me disso. A moda do pré-treino, do pós-treino, anda tudo de shake, não há necessidade, vai-se lá com a comida normal. Não é? Só há necessidade se a tua vida não o permitir. Mesmo, Ok. mesmo de género, não tenho mais nada para comer, não tive tempo de preparar Ok. e há uma necessidade de proteína. Uma safa, não é? Tipo. Agora, um pré-treino está carregado de cafeína, está carregado de compostos extras. Na curiosidade, na brincadeira, a minha professora de nutrição dizia: o melhor pré-treino é tu beberes uma mini e comeres uns tremoços. Porque a cevada, a levedura vai-te ajudar. Mas pronto, isso é Sim. brincadeiras, mas Sim. porque não pegares no pré-treino, trocares isso por um café, comeres bem 1 hora e meia antes do treino, Ok. só se fores treinar logo de manhã é que é diferente,
Já falamos sobre isso, que de certeza vais perguntar sobre isso. Jejum! É isso, vais perguntar. Então, 1h30 antes do treino convém comeres como deve ser, hidratos de carbono, fibra, ou seja, um pão, há pães com qualidade, Sim. proteína, hidratos, uns frutos secos e está ótimo. Antes de treinar. Claro. E tu achas que o pré-treino para um treino, por exemplo, de corrida ou para um treino de força tem de ser diferente ou pode ser o mesmo? Tem de ser diferente, depende da duração do treino. Se uma corrida demorar 1h30, tu até na corrida precisas de repor os sais minerais. Sim. Através de... Sim, um gel, uma goma, uma paçoquinha. Pronto, eu ia dizer água com um bocadinho de sal ou açúcar, ou limão, só para dar ali... Sim. Ou seja, ao fim de uma hora de corrida. Ao fim de 1h30, mais ou menos, precisas por causa da insulina. 1h30, depende da pessoa. Há pessoas que vão ter uma tolerância maior à insulina e outras não. Ok. O que é que acontece? Quando tu comes meia hora assim antes do treino, ou comes ali uma banana daquelas grandes que dá-te um pico de açúcar, faz com que a meio do treino, passado meia hora mais ou menos, comeces a diminuir o glicogênio que tens no músculo. Okay. E isso vai haver uma necessidade de repor energia. Claro que depois tens tonturas, quebras. Então às vezes mais vale nem comer ali perto do treino. Okay? Só se sentires mesmo mal. Mas por exemplo, para a corrida eu estou ok em ir em jejum e nunca me senti mal. Para vir treinar contigo, gosto de comer qualquer coisa. Pronto, se acordar cedo e só vier treinar às 11, por exemplo, faz sentido. Eu posso continuar a correr em jejum. Claro. Não há problema. Os estudos dizem que não há diferença, tem a ver com a pessoa em si. Okay. Convém, mais uma vez, ao chegares ao final do dia, repores tudo aquilo que tu não consumiste. Ok. Pós-treino. Pós-treino. Aí sim, precisamos de proteína, hidratos de carbono. Também precisamos de hidratos de carbono. Claro, para absorver a porque proteína, só se fala assim, glicogênio muscular. A malta, não é? Nas conversas comuns é proteína. Então, durante algum tempo, agora já não é? Mas durante algum tempo eu achei que só se devia comer proteína depois do treino. Ou seja, um ovinho, pronto. Que não devia meter um hidrato. E devemos. Devemos. Okay. Mas devemos consultar sempre as nutricionistas. Ok, tu não te queres comprometer. Mas pronto, uma coisa complexa. Sim, completa. Convém juntarmos hidratos de carbono rápidos com a proteína para absorvermos melhor o glicogênio. Sim, mas estamos a falar de almoçar, estamos a falar de lanchar, não precisamos logo de proteína. E o que é um hidrato de carbono rápido, pós-treino? Fruta. Fruta, ok, faz-me sentido. Pensar, assim. E um hidrato de carbono lento. Pré-treino, uma aveia. Uma aveia, sim. Uma batata doce, uma panqueca de batata doce. Arroz, sim, isso. Okay. Arroz se for perto. Se for depois do almoço, por exemplo. Ok. Pão. Pão, era o que tu estavas a dizer, um pão de boa qualidade com sim. Uma proteína qualquer saudável, não é? Uma mussarela. Tu és anti-laticínios? Não me vais comprometer. Depende da pessoa. Na tua vida. Depende da pessoa. A pessoa tem que fazer um teste. Eu cheguei a fazer esse teste, que era reduzir laticínios e depois ir introduzindo. Eu percebi que isto foi para aí em 2017, só tirar os laticínios naquele mês eu perdi 2 cm de barriga, porque era inchaço. Pois. Okay. Tanto a proteína, às vezes falamos muito sobre proteína de soro de leite. A proteína de ervilha, eu consumo proteína de ervilha. Pois, a vegan, sim. E é fixe para o ambiente. Ok. Sim. É porque eu por acaso acho que os laticínios não me fazem nada de mal. Mas também nunca fiz um teste de vou estar aqui um mês sem consumir. Às vezes também tem a ver com os açúcares que o leite tem. Ok. Muito açúcar. Tudo que tem ali mais de 8 gramas, quando vou ao supermercado estou sempre a olhar para essas coisas e às vezes morro. Sim. Mais de 8 gramas por 100 gramas ou 100 mililitros já é uma coisa com algum nível de açúcar. Ok. E as pessoas têm que cortar. Ok. Ou pelo menos reduzir. Mas às vezes também não devemos ser demasiado complexos. Devemos é pegar um bocadinho mais no treino e depois perceber que não temos resultados, ainda temos que incluir mais na alimentação. E irmos pelo básico, não é? Ou seja, se nos mexermos, viermos treinar ou fizermos umas caminhadas, o que for, e comermos, às vezes nem é preciso, eu acho eu, não é preciso pensar muito e não ir pelas modas, é comer menos merdas embaladas e mais merdas naturais, não é? Mais saladas, mais verdes, mais sopa, carne, peixe, ovos, o que as pessoas quiserem, mesmo. Não é? Não é assim tão complexo. Eu gostava, às vezes não tenho tempo para a parte totalmente vegan dos 33%, mas 33% só de carne, só de peixe e só vegetais, ou seja, equilibrar isso. E nenhuma dieta fala sobre o equilíbrio dessas 3 componentes. Dizem,
Uns sobre a carne faz mal, outros sobre o peixe que faz Yeah. mal, outros sobre o vegan que falta vitamina B12. Sim. Porque não incluir isso tudo junto Sim. numa dieta? Okay? Equilíbrio. É tão simples quanto E isso. tu achas, não tinha aqui escrito, mas lembro-me agora, tu achas que existe um bocado de preconceito? Eu às vezes digo isto aos meus amigos, houve uma altura durante muitos anos que eu não comia carne, e um período mais pequeno em que não comi peixe, e as pessoas apontavam o dedo, ai, a proteína, pá, vão para o caralho. Depois, agora treinas, ou tu treinas crossfit, e os teus joelhos, ou tu corres, isso faz mal. E eu penso, pá, porquê é que as pessoas apontam tanto o dedo à malta do ginásio, não é? Da saúde, do físico, do que se quiser chamar. Achas que há um preconceito? Porque quando eu saía à noite, fumava que nem um leão, andava aí de ressaca a McDonald's, está bem também? Pronto, não é? Nessa fase da vida, fumar, ninguém te aponta o dedo em nada. Tipo, estás ótimo, ok, vais para o Lux até às 7 da manhã todas as semanas, lindo, fumas um maço por dia, lindo. Depois, tu queres mudar, supostamente, para uma coisa melhor, supostamente, eu acho que é para melhor, mas porquê é que apontam o dedo? Porque ainda se associa isto do ginásio a algo superficial que não é de todo, é muito mais complexo do que o rabo da Rita Pereira ou os abdominais. Porquê? Eu acho que sim. Sentes esse estigma? Só entre aqui os estudos de Portugal, entre 3 a 5% da população é que treina em ginásios. E eu acho que nós ainda temos que fazer muito mais para além daquilo que fazemos. E eu acho que as pessoas se enfiam exatamente num cubo, numa caixa, e não saem fora da caixa, não vão buscar coisas. Eu gosto de ir buscar coisas de crossfit, de yoga, de pilates, de corrida, de boxe, tudo. Temos que incluir isso na nossa macrociclo, ou seja, no nosso ano nós temos que fazer um pouco de tudo. Claro que não nos devemos desvirtuar, porque também não sabemos o caminho a ter. Sim. Mas escolhe um dia da semana para fazer uma atividade diferente. E sem dúvida as pessoas costumam apontar o dedo quando olhamos para uma coisa, ok, o crossfit faz mal. Sim, o crossfit faz mal se não tivermos um coach que nos vai dar a progressão da carga e dizer assim, não, tu ainda não vais fazer com essa carga da pessoa que já faz há um ano. Claro. E não podes fazer este movimento porque o teu ombro não tem capacidade de levar o braço para aqui. E aí faz mal. Agora, se for bem feito, não faz mal. Não faz mal, sim. Se calhar, se não trabalhares com cargas máximas, ou, por exemplo, precisamos de 6 semanas para o nosso corpo se habituar. Adaptação anatómica, as nossas articulações. Porquê? Porque os nossos músculos habituam-se facilmente. Os nossos tendões, articulações, as cápsulas, as bursas, isso é que não. Isso demora muito mais tempo a adaptar-se. Então precisamos dessa adaptação para começar no treino. E esquecemos dessa adaptação, queremos logo tudo. O problema do ser humano é que quer às vezes faz mal. Sim. E às vezes faz mal. Mas eu sinto um bocado o estigma. Ainda outro dia estava a achar que era o maior canhão que andava aí. Estava ótima, seca. Tipo, tinha feito um ótimo cocó, estava lisa. Tirei uma fotografia e mandei para um grupo de amigas. Às vezes, tipo, motivamos e não sei o quê. Eu assim, pá, hoje estou mesmo boa zona. Isto é um bocado fútil. Eu própria disse isso. E pá, e porquê que é? Não é. Não é? E eu acho que agora, se calhar porque venho mais ao ginásio ou treino mais, não sinto nada esse estigma na pele, mas parece que alguém que treine, que fútil, que tontinho, que só pensa no corpo. É muito mais complexo do que isto. É isso. Eu acho que o treino não é a parte estética. As pessoas que estão no ginásio não são os ogres. Alguns são, mas como alguns são, que estão noutros sítios. Acho que determinados contextos que tu aqui não apanhas, mas há determinados contextos que apanhas mais o estereótipo de uma pessoa gigante. E aqui mas que não tem que ser fútil, pois não? Pode ser muito mais... Quer dizer, não tem, pois não, eu sei que não tem, não é? Primeiro tens de sentir-te bem. Sentes bem é o mais importante. Sim. Se a tua família olha para ti e vê como uma pessoa também positiva, é o mais importante. Saúde mental. E a saúde mental? Também acho. Sim. Epá, quem é que vai pagar a saúde mental se tu não treinares? Tens toda a razão. Eu acho que de fútil tem muito pouco, mas... Fútil é irmos ao hospital, entre aspas. Sim. Estamos a pagar a doença em vez de estarmos a prevenir a saúde. Podes crer. E essa é a missão. Tenho aqui mais umas perguntas, pode ser? Temos tempo? Mais uma ou outra? Temos muito tempo. Isto aqui, pá, era... pronto, tem de ser... Com filtros. Com filtros. Mas, imagina, uma Mafalda de há não sei quantos anos atrás...
Porquê é que tu não dizias ou não disseste, olha, desculpa, não quero ser mais teu PT? Como é que tu lidas com pessoas que... Às vezes penso nisso. Como é que tu lidas com pessoas que são uma merda e que não têm respeito nenhum pelos PTs e pelo vosso trabalho, que era eu há uns anos atrás, que era desmarcava em cima da hora, já sabia que não vinha, estou-me a cagar, quero dormir, tenho mais que fazer, e também não dão, porque não são só vocês a dar. Claro. Bem, antes de mais, sobre as desmarcações, há uma compreensão também do que é que se passou do outro lado, não é? Se foi por causa que foste buscar o teu filho à creche, se foi por causa que foste ao hospital, acordaste mal porque estás doente, eu próprio só também quero só desenvolver uma sessão quando estás bem, por um lado, ok? Estás bem, não estás doente. Sim. Porque se eu estou-te a dar inflamação sobre um corpo que está com uma infecção, com uma inflamação também, está bem, claro. Estamos a destruir. Sim. A minha vantagem é que eu tenho sempre muitas coisas para tratar para além dos treinos. E acabo por, se não estou a dar aquele treino, estou a fazer outras coisas. E potencio um bocadinho. No meu tempo, em último caso, posso agarrar num livro e estou a estudar. Mas como é que tu lidas com pessoas que são tuas alunas e que tu sentes que se calhar tu nem vais mudar nada? O teu trabalho até... Tu sabes que não estás a fazer nada. Porque a pessoa não quer. Tu ficas desanimado. Tenho que estar a fazer alguma coisa porque senão a pessoa também não continuava a treinar. Nem que seja na parte de saúde mental. Sim. Porque a pessoa estar a pagar determinado valor por um serviço que é premium, durante algum tempo, acaba por perceber, ok, estou a pagar isto, mas não estou a ter os proveitos. E claro que é um trabalho duro. Tenho alunos que falam-me há 5 ou 6 anos porque é que eu não perco a minha barriga, já falo sobre isso. Sim. Porque elas não querem realmente mudar aquela parte alimentar e no treino estão a dar bem. Aumentaram a sua força, aumentaram a sua massa muscular, mas a balança não está a mudar. Para já, massa muscular é mais pesada que massa gorda, em termos proporcionais, então eu posso aumentar o meu peso quando começo a treinar força. Mas estamos a falar às vezes de pessoas que querem realmente ver os números abaixo na balança do peso. E para isso precisam de comer bem. E precisam de comer bem. Já não estás lá, claro, tem de ser com elas. Mas é muito ingrato. É difícil, sim. Pois. É ingrato. É difícil. E é frustrante. Saber que a pessoa tem capacidade de chegar lá e não quer chegar lá. Mas é dormirmos cansados e no dia a seguir voltar a fazer o teu trabalho, que é mandar mensagem à pessoa para vir treinar, dizer o que é que ela já fez hoje de diferente, diz a ela para 2 ou 3 dias para registar aquilo que comeu e levar a nutricionista, olhar para o descanso dela, olhar para o stress dela, tanta coisa, tantas soluções. Pegar no número de passos que ela dá, as pessoas às vezes pensam e tenho que dar mais 5.000 passos pelo menos por dia e olhamos para as aplicações das pessoas, 2.000 passos, quer dizer que só estão sentadas para trabalhar. Estão ao computador, provavelmente, não é? E depois, eu vi isto num livro muito engraçado chamado Macaco Obeso. Ele já teve em tua casa, esse livro. Com o Ivan. Pois já. E ele fala sobre a evolução da espécie e sobre a seleção natural e achei muito interessante aquela teoria que fala o nosso corpo deposita gordura onde não é necessário nós nos movemos, ou seja, de forma geral, para um homem ela deposita gordura na zona da barriga, vemos o formato de maçã quando olhamos para um homem. Numa mulher já vemos um formato de pera. Isto porquê? Gravidez, parto. Se nós tivermos demasiado peso sobre a barriga, mais um bebê a crescer dentro da nossa barriga, o nosso centro de gravidade ia muito para a frente. Então, vamos depositar na zona da anca, alguma retenção acumula-se nos braços, aí vemos mais retenção, falta uma celulite, não é? Sim, a retenção. Falta de sistema de drenagem, os rins não estão a trabalhar como deve ser, não há água suficiente, todo um sistema. E nós olhamos para a pele e vemos que é realmente lixo está ali. E temos que mandar esse lixo fora, através do exercício, através de uma boa nutrição, através da hidratação. Água, E quando olhamos, por exemplo, as senhoras em termos hormonais, e depois também é uma componente hormonal, após a menopausa também começam a depositar alguma gordura sobre a barriga. Já não há... Já não vão ter bebés, o corpo é uma grande máquina. É incrível. Um engenheiro criou o nosso corpo, foi brutal. E então, as pessoas têm uma tendência que... todos os meus alunos trabalham sentados versus os não trabalham, têm muito mais dificuldade os que trabalham sentados em perder volume na barriga.
por mais que comam um bocadinho melhor, por mais que venham treinar ao final do dia. Porquê? Ok. Não são fisicamente ativos no dia a dia. Os 2 ou 3 treinos por semana não chega para compensar as horas que eles passam sentados. Ok. Versus uma nutrição média, ok? Não estou a falar de uma nutrição top. Mas, e tenho um caso, por exemplo, de um aluno que andava a treinar durante 5 anos comigo, fazíamos já 12 elevações, 10 elevações, comia mais ou menos mal, mas aquilo que ele treinava 5 vezes por semana, não só comigo, fazia aulas de grupo, todas essas áreas, não estava a chegar para ele perder volume na barriga. Começou a caminhar de manhã e ao final do dia perdeu, em um mês, 10 quilos. Cala-te. Yeah. Isso é bem fixe. Claro que há questões psicossomáticas Sim, por trás. sim, é mais complexo do que... Yeah. Há Pois, questões emocionais. Porque a base do nosso sistema endócrino é o nosso sistema nervoso autónomo, que é o nosso cérebro, que há alguns mecanismos. De forma simples, quem controla o sistema nervoso autónomo é a hipófise, mais ou menos, em algumas áreas, e quem controla o nosso sistema autónomo são as nossas emoções. Então, basta nós estarmos estressados, que vai influenciar a nossa perda de A peso. fome emocional. Ou aumento de peso. Sim. E isso, depois, as nossas emoções são influenciadas pelo nosso meio externo, pelo meio envolvendo nós estamos. Nosso trabalho, nosso dia-a-dia, nosso stress cotidiano. Sabes que aqui há uns anos eu fui a uma consulta de medicina tradicional chinesa, mas eu estava toda fedida da cabeça quando fui, estava mesmo a passar uma fase complicada, mas ela disse-me naquela altura, não é assim gordinha, que a minha perda de peso era tudo emocional, estava tudo, e que se podia desbloquear também com as agulhas e não sei o quê, e tem um bocado a ver com isso, a fome emocional, a nossa cabeça, é impressionante, não é? Sim, é incrível. Yeah. Mais uma vez, somos um conjunto de sistemas. Yeah. Nós olhamos para a perda de peso e esquecemos tudo o resto. Yeah, Como é que está o meu stress? Medito, não medito? Yeah. Acorde cedo, faça alguma coisa por mim. Isso. Sim. O Mário vai-vos dizer, não vai que eu vou dizer, leiam o livro, o Clube, das 5 da manhã, não? Isso é por causa assim. Por acaso estou a ler agora alguma, Eu tenho lá outra vez. ainda só comecei. Gosto da leitura, não é tipo a escrita não é perfeita, mas Mas é básico para tu os práticos, adquirir, sim, é sim. muito prático. Só que isso também no dia, basicamente devíamos ter coisas que é tempo para ti, acordares, não é? Cedo, Acordar ir cedo. meditar, ir correr, fazer uma atividade, e as pessoas Sim, não os estão grandes com esse empresários, segundo algumas coisas, acordam muito cedo para fazer o seu treino e depois trabalham durante o dia pouco tempo, são produtivos, depois vão fazer um segundo treino ao final do dia de cardio, uma caminhada ou tempo para a família, depois vão dormir. Agora, quem acaba de trabalhar como eu às 10 da noite, é super difícil estar às 5 da manhã de pé. E quem tem de apanhar transportes às 6h30 da manhã e tem de levar os putos não sei onde, não dá, né? Yeah. Mas dá sempre para fazer qualquer merda. Agora eu estou numa fase da minha vida que acho que as pessoas dão muitas desculpas, pá, não me lixem. Sim, sim. Porque não têm vontade, eu também acredito que não, mas pá, metam uma série, tipo uns agachamentos, não é? Yeah. Nunca pensei em dizer isto às pessoas. Olha, para acabar, foste pai recentemente, há quantos meses? Há 4 meses? 4 meses. Amanhã. Fala-me sobre isto, que eu gosto de falar com os homens, com homens sobre isto, porque dá-se muito ênfase à mulher, não é? Já desde a gravidez, tu tens aqui a tua mulher grávida, parabéns, é como se tu não existisses. No parto é a mulher, é a mulher, é a mulher. Eu acho que o homem é posto um bocadinho de lado, é como se não existisse. E às vezes o Ivan até me diz que podia haver algum acompanhamento até para o homem, porque há mulheres que ficam malucas, como eu fiquei na gravidez, e é muito duro para o homem porque às tantas não sabem o que é que hão de fazer. Tens ali a tua mulher completamente. Olha, eu acho que por experiência própria tem a ver com a tua personalidade e pela compreensão que a tua mulher tem. Ou seja, tu antes de seres pai tinhas os teus hábitos e claro que eles têm que mudar. E não há e é um processo, e ainda me está a gostar, que é, eu gostava muito de sair, correr, ir fazer alguma coisa, claro, sempre ter tempo com a família, como trabalho muitas horas, acabava por estar pouco tempo em casa, mas a grande dificuldade parte de eu ainda ter algum tempo para mim. Faz diferença. Faz diferença. Yeah. E isso faz diferença. E eu parar e dizer assim, não, tenho 50 mil coisas para fazer em casa, tipo arranjar aquela coisa, porque eu gosto de tipo arranjar o móvel. Bricolagezinha, não é? Sim, gosto de estar sempre de volta dessas coisinhas. Não, eu agora tenho que estar parado
e estar a brincar com a minha filha. Isso é o mais importante. E às vezes luto contra isso, não é que eu não quero, não é que eu não adoro a minha filha, mas é difícil tipo, ter os teus momentos. Por exemplo, estar em frente à televisão para mim é um tédio. Eu preciso estar... porque tu és mais de ir fazer, não é? Eu preciso estar a ser estimulado e durante o processo todo, a família e toda a gente me foi perguntando e atualmente como é que está a ser, as noites? Minha mulher é um anjo, ok? Acorda durante a noite porque sabe que é difícil eu acordar, eu tento ajudar naquilo que posso. Desde que comecei a trabalhar foi difícil, claro, quando ela começou a trabalhar. Muitas horas fora de casa mesmo. Sim, daí eu dizer que não sei como é que vai ser a questão do meu curso, da continuação, porque eu preciso agora estar um bocadinho mais tempo dedicado em, quando ela começar a trabalhar em setembro ou agosto, eu preciso de estar presente também e ajudar ainda mais daquilo que ajuda hoje em dia, porque ela está a fazer o esforço para eu acabar um bocadinho os estudos. Ela está ali a agarrar a cena mais em casa, para tu estás mais fora de casa, não é? A trabalhar. Isso. E tu notas que, por exemplo, tu ao fim de semana não trabalhas? Não. Dás tudo aí? Tu sentes que vives em esforço, porque tu estás a dar tudo durante a semana no trabalho, depois, não é? Tu vives em esforço. Sim. Não, acho que não vivo em esforço e devia ainda parar mais tempo do que paro de fazer coisas ao fim de semana, ou seja... E tu tens uma mulher super fixe, não é? Senão caía-te em cima, se calhar cai-te às vezes e com razão. É normal, faz processos, porque faz tu parte dos processos. É importante deitarmos-nos bem, ter os objetivos alinhados, isso acho que é o mais importante de tudo, e gostarmos uns dos outros. E a experiência de pai está a ser espetacular. Linda. Tu não tens um ar muito cansado? Não, eu dou-me bem. Hoje ela acordou muitas vezes durante a noite, mas pincel. acorda ainda para mamar, mama? é isso, Okay. acorda ainda para mamar, e enquanto eu não puder ajudar na questão do biberon, sim. eu deixo isso para a mãe. Sim, é isso. E medos? Na vida que um filho traz, não te deixou medroso? É pá, sim, mas eu sou positivo. Tu não ficas muito tempo aí, não é? Como o Ivan. Não posso estar a pensar nisso. Eu sou saudável, ela era saudável, não quer dizer que aconteça alguma coisa. Fez os testes necessários antes de acontecer algumas coisas, os testes do Harmony. Sim, acho que sim. Harmony. Acho que é isso, sim. E não havia guidelines porque ela não tem mais de 35 anos, não teve nenhuma gravidez. São os miúdos, esta gente é uma miudagem. E é importante nós dizer assim, ok, fizemos tudo aquilo que tínhamos para fazer, tranquilo. Pois, tu não sofres muito por antecipação na vida, não é? Não. Não. Eu sou prático, eu tenho... É para fazer, faz agora, vamos para a frente, faz hoje, não se faz amanhã, tem que ser feito hoje, tem que ser feito hoje. A tua perspectiva de vida mudou muito depois de ser pai? Vês a vida de outra maneira? Não. Continuas a ser tu? Sim. Se calhar isso é mais uma cena das mulheres que mudou. Sim, eu acho que há muitas mudanças hormonais. Sim, nas mulheres, se calhar é mais e há uma ligação muito forte na questão, por exemplo, do mamar, ou mesmo... A minha mulher já sabe aquilo que ela quer, logo, assim, tipo, e eu sabia ao início, quando estava em casa. Deixei de estar em casa tão presente, ela diz, ela tem fome, mas eu não estou a identificar esse choro como uma fome. Aqueles sinais, aquela ligação é uma coisa única. Houve células trocadas através do embrião que acho que é incrível. Passaste a amar mais a tua mulher depois de ser... Sim. É do caraças, não é? Sim. Nunca te esqueças disso, É um processo crescente. Sim. Obrigada. Obrigado, eu. Agora vou treinar ali no instantinho. O diabo em pessoa, que é o meu PT. Obrigado. Beijinhos, amigos.